Seja muito bem-vindo! Esse quadro aqui é o quadro de perguntas e respostas. O que eu acho de suporte de plantas para a área externa? Eu acho que funciona. Todos os produtos que a gente usa, todos os cordões que a gente usa, que são colocados no clima, eles tendem a ter a vida útil mais curta, tá? Isso vai acontecer com cordão de algodão, com cordão de malha, com fio náutico, vai acontecer com muito tipo de materiais, com palha sintética, muitos tipos de materiais isso vai acontecer, até com fio plástico, porém ele vai demorar mais tempo. Então, qual que é a diferença entre os cordões, né? É que os cordões sintéticos teoricamente, demoram mais tempo para eles estragarem do que os outros tipos de cordões, por exemplo, como a malha, o barbante e o cordão de algodão. Isso não quer dizer que eles não vão estragar, eles só vão durar mais tempo antes que isso de fato aconteça. Então, gente, o ideal é que a gente utilize um cordão de poliéster ou de polipropileno ou um fio plástico, alguma coisa assim, ou um fio sintético, e que ainda assim, ao longo do tempo, também poderá vir a estragar, não ficar no clima. O que acontece com a malha se ela ficar no clima? Ela vai, como todos os outros cordões, ela vai desbotar, perder a cor, né? E ao longo do tempo, ela pode mofar com a umidade e ela pode vir ao longo do tempo estragando e ficando mais... Como é que eu posso dizer? O tecido pode ir abrindo, né, mesmo? Pode até, inclusive, rasgar ao longo do tempo. Então, vai funcionar você usar a malha? Vai funcionar. O que você precisa avisar para o cliente? Que a vida útil do produto vai ser menor e vai ter esses riscos de desbotar e de estragar com mais facilidade, dependendo do clima que a pessoa vive, que vocês vivem aí, porque eu não sei que lugar que vocês estão. Lugares muito úmidos tendem a estragar também mais rápido. O cordão que não estraga de jeito nenhum, assim, é raro, tá? Assim, eles vão demorar mais tempo para estragar. Por exemplo, eu fiz há 4 anos já, tenho lá na minha mãe, ela tem um suporte que eu fiz para ela de poliéster, um cordão trançado da aliança de poliéster. Tá até hoje lá, inteirão, no clima. Ele desbotou, ele perdeu a cor, mas ele tá inteiro, tá? Faz 4 anos que está lá. Então, assim, a durabilidade do fio sintético é maior. Então qual que daria? Cordão nenhum. Por exemplo, a corda náutica, se você for trabalhar com corda náutica, que é aquelas cordas bem grossas, próprias para essa área náutica mesmo, né? Que é mar, navio, para barcos. Então, elas funcionariam sem risco, tá? Sem risco. E eu acredito que o risco demoraria muito mais anos, né? Para acontecer alguma coisa, tá? Então, assim, se você for fazer o suporte com a malha para expor ao clima, tem essas ressalvas que você precisa abrir e contar para o seu cliente para que ele defina, então, se faz ou não dessa forma, tá? Então, tudo que fica no clima, assim, tem um tempo de vida útil lá. Então, isso a gente tem que se atentar. Mesmo após os cálculos de cordões, quanto % você tem de perda num painel? Se é a primeira vez que eu faço esse painel, por exemplo, se eu nunca fiz, é porque assim, gente, eu já faço isso há bastante tempo, né? Se eu nunca fiz esse painel, ou então se é um nó que eu nunca trabalhei no painel, às vezes eu já trabalhei ele em algum outro projeto, mas não trabalhei no painel, acaba sobrando um pouquinho mais. Eu diria assim que 10 a 20 centímetros de cada dobra, de cada cordão, né? Então, por exemplo, se sobrou 10 centímetros, ao todo de um único cordão sobrou 20 centímetros. Mais ou menos isso, se for algo novo que eu estou fazendo que eu nunca fiz. Se for algo que eu já fiz, eu não tenho sobra. Nunca. Não tenho. Por exemplo, eu fiz agora esse novo projeto, né? Eu nunca tinha feito esse projeto em específico. Eu acabei deixando sempre, já contei isso pra vocês, né? Que eu sempre deixo uma sobrinha a mais todas as vezes que eu vou fazer, a primeira vez que eu vou fazer um projeto. Mesmo que eu já tenha treinado aqueles nós, etc. Sobrou uns 10 centímetros, quer ver? Deixa eu ver. Sobrou aproximadamente uns 10 centímetros aqui desse cordão. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Eu tirei a pontinha aqui, essa pontinha aqui, ó. Vamos ver com a pontinha quanto sobrou, vai. 10,5. É que eu tirei essa pontinha, ó. 10,5. Então, assim, vai depender da sua prática com o tempo de cálculo de cordões, a sua prática em relação a marcar tudo que você faz, o quanto quais são os projetos que você fez, todos os projetos que você marcou, quais são os nós que você usou, tudo isso
dentro da prática vai tendo, mas não existe uma regra. Não existe uma regra assim de você falar, precisa sobrar X coisa. Não existe, tá? É muito relativo, assim. Cada um é cada um. E claro, quanto menos sobrar, melhor, né? Uma vez que você faz aquele projeto e anota todas as informações, no próximo não vai haver sobra. Você recomenda impermeabilizar os cordões de algodão? Depende da peça. Eu só impermeabilizo quando as peças são muito grandes ou então elas estão muito expostas, não ao sol nem ao clima, quando elas estão muito expostas à sujeira e quando o cliente opta e paga por isso, porque não é barata a impermeabilização. Peças simples não indico, mas é a minha experiência, tá? Se você achar que vale testar... São Francisco, aquele São José, que é torcido, o acabamento dele também é com isqueiro. Pergunto, pois parece que o meio dele não é sintético. Não é com isqueiro, tá? Esse cordão, a parte de fora é sintética, mas o meio dele é algodão, tá? Às vezes pode ser que o meio dele seja elástico. Então, não indico que queime, tá? Passa uma colinha mesmo que vai dar certo. Você pode até tentar queimar, ele vai queimar de verdade. Então, você coloca o fogo rapidinho e tira só pra você testar, tá? Nenhum deve ser queimado do São Francisco, assim, que eu conheço. Se for da São José mesmo, tá? O ideal é que você passe cola. Qual que é o melhor fio para bolsa de macramê? O que você tem que pensar quando você vai fazer uma peça? No todo dela, né? Então, por exemplo, uma bolsa, ela normalmente tem atrito com o corpo. A bolsa, ela normalmente fica em locais... Por exemplo, eu coloquei em cima da mesa, vou pendurar em algum lugar que vai ter atrito com a parede. Enfim, tudo isso você tem que pensar. Né? Vai sujar com facilidade, provavelmente. Então, qual tipo de cordão que é o ideal para que nada disso aconteça? É um cordão que suje com menos frequência, mais difícil de sujar, né? Um cordão que tenha boa durabilidade, ou então que você possa lavar com facilidade, tá? Então, por exemplo, eu particularmente, isso não é uma regra, eu particularmente... quando trabalho com bolsa, trabalho com a malha ou com náutico. Mas não é uma regra, você pode fazer essa bolsa com qualquer outro tipo de cordão, tá? Fio macramê é mais trabalhoso para iniciante, sim. Por quê? Porque ele tem como todo barbante, tá? Não é só o fio macramê, não. O que acontece, gente? Quando a gente começa a fazer o macramê, a gente tem que desfazer os nós com muita frequência. Isso é o primeiro ponto. E o que acontece quando a gente vai desfazer o nó com barbante, qualquer um que seja, independente de marca, independente de qual tipo. A gente acaba abrindo ele, né, na hora que a gente vai fazer. Então, por exemplo, tá aqui, né, o barbante, ó. Aí eu fiz um nó aqui, vou dar o nó aqui, um nó comum, tá? E aí eu apertei o nó, porque a gente tá trabalhando, eu apertei o nó. Quando eu vou desfazer ele, periga aqui, ó, ele sair só alguns tipos de ó, abrir os cordões, tá vendo? Tá vendo que já tá mais aberto do que os outros? Vou mostrar ele sem o nó agora, ó. Olha o que aconteceu, tá vendo? Não foram todos os cordões que soltaram. E olha como ele ficou. Ó, a diferença. Esse daqui enrolado e aqui é mais aberto, ó. Dá pra ver aqui, ó, mais aberto? Não sei se dá pra vocês verem aí. Então, o que acontece? Como todo o barbante é feito torcido, no momento que a gente desfaz o nó, é muito provável que ele vai destorcer, tá? Então, é comum, quando a gente trabalha com o barbante, a gente ter essa dificuldade de desfazer o nó, ou quando a gente desfaz o nó, esse barbante desfazer o torcido. Isso é um problema? Não, não é um problema, tá? Então você pode desfazer com mais cuidado, por exemplo, que vai dar certo. Muita gente só tem acesso ao barbante e começa trabalhando com ele e gosta muito do barbante. Então é muito relativo, vai ser muito pessoal, tá? Porque a escolha do cordão, ela é pessoal, tá? Eu vou dar um exemplo meu. Eu comecei trabalhando com macramê com o fio de malha. Ele era mais em conta, porque eu tinha acabado de começar, eu não sabia nem quais, não sabia que existia tipos diferentes de cordões, ninguém ensinava macramê naquela época. E aí eu comecei fazendo com o fio de malha. Ele era muito bom pra mim, apesar dele ser um pouco elástico, ele era muito bom. Eu amava, aliás, até hoje eu adoro trabalhar com fio de malha, porque a gente consegue desfazer com facilidade o nó, tá? Mas às vezes você também não encontra aí, dentro da sua cidade ou na localização que você tá. Então, eu indico que você comece com o que você tem, mesmo que vai ser um pouco mais trabalhoso, que você vai ter que ter um pouco mais de cuidado, né?
no momento do nó, qualquer barbante, no momento do nó, se você apertar, ele vai dar aquela abrida do torcido. Isso também vai acontecer com o fio macramê. Então, o que a gente tem que ter quando a gente está começando com o barbante? Atenção ao desfazer os nós, porque pode ser que você puxe um fio, não puxe o outro, enfim, que nem aconteceu agora aqui, que eu fui mostrar o exemplo. E a segunda coisa que a gente tem que ter atenção no momento do nó, você fazer o nó com cautela, né? Então, por exemplo, vou começar a fazer um nó aqui, ó, e já vou trabalhando ele com bastante cautela para que ele não abra, né? Vou aqui fazendo bem devagarinho, vai demorar um pouco mais, tudo bem. Você está iniciando o trabalho, não tem pressa, né? Porque vai ter pressa de fazer. E aí você dá o nó apertadinho lá, de forma que ele fique bonitinho, com calma, com tranquilidade. Ó, tá aqui, não desfez, não abriu, tá? Então, o barbante tem essa atenção que a gente precisa ter no momento de trabalhar com ele. E não só quando a gente é iniciante, tá? Isso vai acontecer com frequência, mesmo depois que você já esteja trabalhando bastante com o barbante. É que você vai pegando a melhor forma de trabalhar com ele conforme você vai testando. Mais preguiçadeira com barbante 24 fios, sofreu bastante por ser fios muito longos. Gente, tem mais essa, né, que eu não falei. O barbante, o que acontece? Ele se enrosca um no outro com muita facilidade. Muita facilidade. E aí você tem que ficar desfazendo. Isso é um trabalho a mais. Você tem que ficar desfazendo os nós. Principalmente se você estiver trabalhando com fios muito longos, tá? Se você estiver trabalhando com um fio mais curto, não tanto. Mas se você estiver trabalhando com um fio muito longo, eles vão se enroscar entre eles. E às vezes tem que parar o seu trabalho pra tirar o nó que tá lá. Eu falo que eu invento a palavra, né? Eu falo pra desenosar aquele nó que tá lá, pra depois continuar o trabalho, tá? É verdade, isso acontece mesmo. Spray sustenta spray de cabelo comum. Eu uso o extra forte. Você pode comprar qualquer um extra forte que funciona. Agora tem uma coisa sobre o spray de cabelo, gente. Ele não é um produto que vai ficar ali pro resto da vida, tá? Ele vai sair também com o tempo, né? Se você ficar passando muito a mão, com o tempo ele vai sair. É que nem o nosso cabelo, né? Ele não vai ficar sempre ali com aquilo. Mesmo que você não lave a franja, ele vai chegar uma hora que ele vai sair, tá? Então, se você quiser de fato que ela fique bem durinha, o ideal é que você passe algum outro tipo de produto, né? Como engomar ou alguma cola, enfim, vai ter que testar. Como que finaliza espelho? Se você não planejou ele antes de começar, como você vai finalizar o espelho? O ideal é que você planeje ele antes de começar e aí você faça uma borda na parte de trás e uma borda na parte da frente, e essas bordas são unidas através do próprio cordão, tá? Isso é uma forma. Se você não planejou dessa forma e você já tem a parte da frente e já tem um espelho, você vai pegar um tecido maior do que o espelho e que seja menor que o seu trabalho, tá? Que o seu projeto. E aí você vai colar tecido com tecido, vai fazer um sanduíche com o espelho lá dentro. Só que o que acontece? Ele tem que ficar com essa cola, ela tem que ser bem boa para ela colar no outro tecido de forma que o peso do espelho não descolhe esse tecido, tá? Aí vai funcionar assim. O que eu fiz não tinha a parte de trás, só na frente, mas a cola vazou. Você já tentou lavar o espelho para tirar a cola, deixar ele de molho? Gente, olha a pessoa louca, não sei nem se pode. Mas eu pensaria nisso, assim, tentar lavar o espelho para tentar sair a cola. E vai depender da cola também, né? Testou passar a cola com álcool e não gostou. É muito assim, eu nunca usei, tá? Eu nunca usei a cola com álcool. Eu já engomei, funcionou, ficou bem duro, bem duro. Também já fiz com spray, mas nunca passei cola, por exemplo, tá? Vale também colocar o tecido atrás, se for o caso. Uma receitinha aí de como usar a cola, mas é muito pessoal, tá? Assim, tem gente que ama, tem gente que odeia. Aí vai depender, muito pessoal, de qual fazer, o que fazer. Sabe que engomar aqui, porque assim, a goma, ele é feito, o engomado aqui também é feito para passar o ferro, né? Então você engoma e depois você passa o ferro. Só que eu não passo ferro, entendeu? Eu só engomo e funciona muito bem, fica durinho. Mas engomar também é você passar a goma para depois passar o ferro, né? Eu não sei se engomar é só o ferro aí, mas aqui a engomar você faz a goma, espirra, né? Ou então, no caso da roupa, você espirra e passa o ferro, né? E no caso do produto, eu coloco direto no produto, mas eu não passo ferro. Na hora de cortar a franja, qual a melhor maneira para ficar certinho? Eu uso uma base para cortar, tá? De papelão. E uso a fita crepe. Sempre. Sempre. Se você for assistir minhas aulas, você vai ver. Sempre uso. Não vou dizer sempre, vai. Mas que hoje eu já tenho facilidade. Mas quando eu comecei, eu usava sempre.
Você cola o fio no soquete? Não, não passo, tá? Não passo cola, mas você pode pôr uma gotinha para você ter certeza que vai ficar seguro. Eu sempre uso a cola com uma segurança de bom acabamento, então é uma possibilidade. Normalmente eu não colo, o meu nó é bem apertado. Ele nunca aconteceu dele descer ou dele abrir, nunca passei. Mas se você tiver insegurança, passa uma pontinha de cola. Acabamento do festonê, passa cola também ou não. Eu normalmente não passo. Vai depender do tipo de projeto que eu tô fazendo, tá? Por exemplo, digamos que seja um suplá de barbante. E aí eu terminei ele com um nó festonê. Então tem duas opções. Ou você passa uma pontinha de cola, e tem que ser uma cola que não saia com a lavagem, porque esse é um tipo de produto que vai ser lavado. Ou então você costura a parte do verso. Daí dá certo também, para não soltar. Cola usar em acabamento de jogo americano e que seja resistente à água. Eu sei que aquela cola T6000, ela é resistente à água. Essa daqui, ó. Inclusive, ela vem escrito que ela é resistente à água, ó, a prova d'água. Não sei se dá pra vocês lerem. Mas eu nunca testei lavar. Então, se você quiser testar num pedacinho pequeno e lavar e fazer o teste se dá certo, acho que vale a pena. Fio de malha você indica? Eu indico qualquer fio de malha que você possa trabalhar que tenha tamanho padronizado. Então, isso é uma coisa que você tem que buscar. Se ele for uma ecomalha, normalmente o tamanho de fio, da espessura dele não é padronizada. Então, eu uso qualquer tipo de malha que tenha a padronização na medida de tamanho de corte, tá? Você usa 2 fios para fazer o nó da luminária pendente? Não. Eu uso um cordão só. Divido ao meio e trabalho com ele. É um cordão só. Aplicar a goma em peças coloridas não mancha ou muda de cor? Eu aplico a goma Pox e nunca manchou. Em colorido já apliquei. Não aconteceu. Mas eu só posso falar do que eu usei, tá? Que é essa goma Pox e da maisena, que eu já usei os dois. Nó DNA para fazer a luminária. Você usa 2 ou 4 fios. Depende da espessura do fio. Por exemplo, se for 5 milímetros, eu só uso um. E nunca uso, eu sempre uso, eu dobro ao meio. É um único cordão que dobrado ao meio dá 2. Se for 5 milímetros. Se for mais fino, aí eu uso mais que um. Vai depender do resultado que você quer gerar e da espessura do cordão que você está usando. Se você trabalhar com fios muito longos, arrastando no chão, ele vai sujar. Vai sujar mesmo. Então, por isso que ele não é que ele parece ficar sujo, ele vai sujar se você deixar ele arrastar no chão, tá? Pode ser que seja isso. Luminária pendente dá certo com fio de malha. Dá certo. Então é isso, né? Eu colocaria talvez mais que uma unidade do cordão. Porque a malha, ela tende a ficar mais apertadinha do que, por exemplo, o cordão de algodão, né? Então aí sim, para ela ficar bem... Eu gosto de coisa bem vista, sabe? Então eu particularmente usaria mais que um cordão. Para suporte de plantas, qual fio costumo usar? O que eu tiver e o que precisar e o que o cliente quiser. Já fiz de tudo quanto é jeito que você imaginar, tá? Eu vendo mais, por isso que você vai ver eu usar mais cordão de algodão simples, né? Mas eu uso qual for necessário. Já usei sisal, já usei náutico, já usei barbante, já usei macramê, já usei... Gente, já usei principalmente para suporte de planta, que é algo assim que eu fiz muito na minha vida, né? Ainda faço, mas... Não, ainda diminui bem depois, mas já fiz muito. Então é algo que eu já usei muito, todo tipo de cordão para eles. Do barbante e do cordão na mesma espessura. O barbante, ele é contabilizado através de quantidade de fios. Então, por exemplo, 8 fios, 10 fios, 12 fios, 16 fios, 20 fios, 24 fios, 36 fios e assim por diante. O cordão não, o cordão ele é vendido através do milímetro. Então, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, 12, até 20, enfim, e aí por diante. O sisal pode apodrecer? Não só pode, como vai, tá? Lembrem-se que o sisal, ele é um material natural, tá? Então, ele tende a estragar com mais facilidade, tá? Não necessariamente apodrecer, mas ele vai, com certeza, escurecer, ele vai estragar com mais facilidade, sem dúvidas. Tem uns sisais que são tratados com óleo, mas eu lembro que uma aluna minha falou que ela trabalhava com feno, e aí ela amarrava os fenos com esse sisal kit, mas esse sisal tinha um óleo, então que ele não estragava com facilidade. Qual cordão eu indico para iniciantes? Eu costumo dizer que assim, o melhor cordão é aquele que você encontra com facilidade na sua cidade. Se a gente estiver falando, né, se você quiser viver do macramê, se você quiser começar a ganhar, não precisa viver de macramê, né, mas começar a ganhar uma renda extra com isso,
o ideal é que você comece com o cordão que você acha com mais facilidade na sua cidade. Porque o que vai acontecer? Se você fizer um bom trabalho, as pessoas, assim que você postar, as pessoas vão querer comprar. E aí, para você vender para essas pessoas, digamos que 2 pessoas falem que quer comprar de você, né? Uma daquelas peças já está pronta, que foi aquela que você postou, e aí você precisa fazer uma nova peça. Então você vai precisar usar o cordão que você usou. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Você pode usar outros cordões. Mas normalmente aquilo que a pessoa viu é aquilo que ela deseja. Então, por isso que eu falo que o ideal é que você comece com os cordões que você encontra com facilidade na sua cidade. Outro ponto, que é uma outra visão, uma outra forma de olhar, é qual é o cordão mais fácil para iniciante trabalhar os nós, né? E aí, uma coisa que é importante eu dizer é, o barbante, por exemplo, ele é um cordão que ele dá muitos nós entre eles. Tá? Ele abre, como ele é torcido, ele acaba distorcendo, ele acaba abrindo. Então, para quem nunca fez macramê, ele é um pouco mais trabalhoso. Eu não vou conseguir fazer macramê com barbante. Não, não é isso. Você vai com certeza conseguir fazer o macramê com barbante. Se você tiver paciência, tranquilidade, calma, você vai conseguir fazer com qualquer cordão, tá? E como tudo que é novo que a gente começa, a gente tem que ter a paciência, calma e tranquilidade para fazer, né? Não dá pra gente querer começar já fazendo uma coisa muito perfeita, muito bem feita, porque a gente tá treinando, né? Então, o barbante tem essa questão, que às vezes pode atrapalhar um pouquinho pra quem tá começando, mas não é que não dê pra fazer com ele, é totalmente possível fazer com ele também. Eu, particularmente, comecei fazendo com o fio de malha. E apesar dele ser elástico, eu simplesmente, como eu só fazia suporte, eu fazia muito suporte de plantas, eu simplesmente amava fazer com a malha. Aliás, até hoje eu gosto de trabalhar com ela, porque ela se desfaz com muita facilidade. Quando a gente vai desfazer o nó, e no começo é muito comum a gente errar os nós, Então, quando a gente trabalha com um cordão que é mais fácil desfazer o nó, fica mais fácil, o trabalho flui de forma mais rápida, mais ágil, tá? Então, vai depender aí da sua necessidade e do que você deseja, tá? Mas vai dar certo com qualquer cordão que você tiver por aí. O mais indicado dentro desses cordões são cordões para o macramê que a gente faz, né? Que é o macramê moderno, que são essas peças maiores, mais robustas, né? São cordões de 3 a 5, 6 milímetros, vai depender do tipo de trabalho que você tá fazendo, né? Eu uso muito com frequência 3, 4 e 5 milímetros, são os que eu mais uso. Então, eu uso normalmente cordão de algodão e os cordões são tratados com medidas de espessuras de milímetro. Os barbantes não, os barbantes são tratados com espessuras de fios, né? Quantidade de fio. Então, por exemplo, 10 fios, 12 fios, 16, 20, 24, 30, 36 e assim por diante, tá? O valor de precificação para trabalhos iniciais. Essa é uma informação muito pessoal, tá? Por que é uma informação pessoal? Porque você vai precisar analisar quais os materiais que você usou, quanto de cordão você usou, qual tipo de argola você usou, quanto você pagou em cada item, se você foi ou não buscar esse material, se esse material veio por frete, quanto você quer ganhar por hora, qual é o seu lucro, enfim, tudo isso tem que ser considerado dentro da sua precificação. É importante sempre que você analise todas essas questões para que você comece a precificar de uma maneira correta. O primeiro ponto para você começar a precificar é anotar tudo que você faz, tudo que você vende, tudo que você compra, tudo que você gasta em relação às suas compras, às suas contas inclusive de onde você trabalha, etc, tá? Tô dizendo assim, por exemplo, do local que você trabalha. Se você trabalha em casa e você usa a internet para trabalhar, ou você usa a luz se você trabalha à noite, ou você usa celular, enfim, tudo isso deve ser contabilizado dentro do valor total da sua precificação, tá? E aí tem como você diluir isso em relação aos seus trabalhos. Barbante para fazer painel. Se for barbante, você pode fazer com barbantes de 10 a... Eu já fiz com barbante 8. De 10 a 30, 36 fios, dá pra fazer. Então vai depender de tudo isso que eu te falei. Eu já trabalhei com barbantes finos, com painéis grandes, por exemplo. Eu fui fazer um painel de 70 centímetros, trabalhei com barbantes de 12 fios. Então é muito relativo, né? É mais trabalhoso trabalhar com cordões mais finos do que cordões mais grossos, como eu acabei de dizer lá no começo.
valor da hora para ser cobrado para quem tá começando, que seja um valor justo? Então, Kátia, vai depender do que você tá pretendendo, entendeu? Então, por exemplo, você tem muita gente na sua cidade que faz isso ou não tem? Quais são as contas que você tem para pagar? Quanto você quer ganhar no final do mês? Tudo isso tem que ser analisado para você cobrar um valor. A região que você tá, a localização que você tá, porque eu tô numa região que é uma região de um polo muito grande, e aí, às vezes, o valor que eu cobro aqui é diferente do valor de uma pessoa que cobra no interior do Sergipe, por exemplo, né? Sei lá, tô dando um exemplo. Mas tudo isso tem que ser analisado. Isso também vai depender do tipo de projeto que você está fazendo. Tem projeto que você vai conseguir cobrar mais caro a sua hora. Tem projeto que você vai ter que cobrar um pouco mais barato a sua hora. Então tudo isso tem que ser analisado. Quando eu comecei, há 4 anos e meio atrás, eu comecei cobrando a minha hora por volta de R$ 40, né? Então depende, vai variar aí. Você pode achar isso caro, para algumas pessoas isso pode ser caro, para algumas pessoas isso pode ser barato. Então depende, vai variar de todas essas questões. É possível se sustentar com macramê? Quanto tempo leva em média? Totalmente possível, mas só vai depender de você. Vou dar um exemplo. Eu comecei com macramê, eu estava desempregada quando eu comecei. E depois de 3, 4 meses, eu consegui um outro trabalho, um outro emprego. Então eu fiquei com macramê, com esse outro trabalho, durante anos. Tá? O que aconteceu? Quando eu tava com mais ou menos uns 8 meses, quase, acho que eram uns 8, 10 meses, não me recordo agora exatamente, eu passei a ganhar mais com macramê do que eu ganhava dentro desse outro trabalho. Mas eu mantive os dois ainda por um grande período de tempo. Então, vai depender da sua meta de venda, vai depender do quanto você está disposto a abrir mão das coisas para vender. Porque assim, gente, quando a gente fala de ter o próprio negócio e de vender macramê, e aí não é só vender macramê, é vender qualquer outra coisa. A gente também fala das coisas que a gente tem que abrir mão, né? Eu tinha 2 trabalhos, eu trabalhava muito com macramê na parte da noite. Então eu abria mão de ter o meu período da noite livre para poder trabalhar o macramê, né? Então eu ia me adaptando conforme os horários, ia me adaptando com os horários de qual horário eu podia contatar o cliente, aqueles clientes que não responderam eu contatava de novo. Então toda essa questão por trás da venda tem que ser trabalhado para que isso aconteça, né? Para que você consiga se sustentar através do macramê. Além do que vai depender de quanto você tem de contas para pagar, né? Suas contas são muito altas, não são? Você assume sozinha todas as contas de casa ou não? Por exemplo, quando eu comecei a fazer macramê, que eu fiquei esses 3 primeiros meses aí desempregada, eu lembro de ter sentado com meu marido, assim, muitas vezes durante esses meses, pra gente refazer as contas e analisar o que era prioridade ou não. Então, só para você entender, naquela época, a gente vendeu um carro. Eu passei a levar o Júlio para a escola a pé. A gente passou a diminuir saída de comidas fora naquela época. Então a gente comia mais dentro de casa. No final de semana que tinha alguma coisa, era só no final de semana que a gente conseguia ter esse privilégio de comer fora. Então depois, com o tempo, isso foi melhorando, né? A gente foi adaptando novamente as contas, né? Então vai depender de tudo isso, do quanto você está disposto a abrir mão, qual o valor total das suas contas, o quanto você precisa para sobreviver e quanto você precisa para ganhar mais e lucrar, e o quanto você está disposto a abrir mão das coisas que você precisa para fazer o que é necessário para conseguir alcançar os seus objetivos, tá? Então é muito relativo, depende de cada um e dos seus esforços, claro, do esforço de cada um. Estoque de peças até começar a vender de verdade. Eu nunca tive estoque de peças e eu já comecei, quando eu comecei a fazer macramê, eu já comecei vendendo. Quando eu comecei a fazer macramê, eu coloquei exposto ele aqui na entrada de casa. No dia seguinte, a vizinha viu e pediu. Na semana seguinte, o vizinho do lado pediu também. Na outra semana, essa vizinha que tinha pedido primeiro já pediu 4 unidades para ela colocar numa loja que ela estava abrindo. E depois uma amiga minha quis, e assim eu fui avisando todo mundo que eu estava fazendo. Eu lembro que nesses 3 primeiros meses, eu lembro que logo no começo eu não sabia que janeiro era um mês de baixa, eu fiquei um mês inteiro sem vender. Daí que eu me liguei que eu precisava tomar conta do meu negócio, assim, que se eu quisesse que fosse um negócio, que eu precisava dar atenção a ele e fazer isso da melhor forma possível, né? Então, eu passei a entender o processo, né, de que eu precisava vender, para quem eu precisava vender, como que eu faria para vender. Eu falo que quando a gente quer vender, quando a gente precisa, porque o meu caso era assim, eu só pensava que eu não queria mais voltar a trabalhar como eu trabalhava antes, né? Então eu só falava assim, meu Deus, isso tem que dar certo. Eu repeti isso para mim, sabe? Isso tem que dar certo, isso tem que dar certo. Eu não queria mais voltar a trabalhar como eu trabalhava antes. Então eu faria, naquele momento, eu faria o que fosse possível para
para conseguir fazer com que o meu negócio desse certo. Então, raríssimas vezes eu tive estoque. Eu lembro de ter tido estoque em dezembro do ano seguinte que eu comecei, porque daí eu me liguei que era um mês que a gente vendia mais, então aí eu trabalhei mais para poder vender mais em dezembro, fiz um pequeno estoque, e hoje eu tenho poucas peças que são peças de aula, né, que eu ensino, que eu tenho em estoque. Normalmente, suporte de plantas é algo que eu vendo com facilidade, então para mim é mais tranquilo. Do contrário, eu faço só peças sob encomenda. A venda, gente, ela é treinável, tá? É super possível a gente aprender a vender. A gente precisa estudar. Gente, quando você fala sobre viver do próprio negócio, a gente precisa estudar tudo, não só o macramê. A gente precisa estudar sobre negócios, a gente precisa estudar sobre marketing digital, a gente precisa estudar sobre as plataformas que a gente vai anunciar os nossos produtos, a gente precisa estudar sobre qual o público que a gente quer vender. Tudo isso tem que ser analisado, tem que ser pensado. Não precisa fazer tudo isso de começo, porque às vezes a gente nem sabe se vai dar certo, às vezes é só um sonho, né? Mas quanto mais rápido você começar a visualizar o seu negócio como um negócio, mais rápido você vai conseguir crescer. E é isso que eu faço, inclusive, com o meu curso, né? Porque eu demorei para analisar todos esses processos e para entender esse processo. Então, eu também, assim, eu vejo que onde eu cheguei onde cheguei, mas eu demorei um tempo maior do que se eu tivesse alguém me ajudando, né? Me dando as mãos e me encaminhando, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Não sei como dar o pontapé inicial, mas por ser muito nova, tenho medo de não ter público para venda. Começa a agir. Eu falo que o medo morre de medo da ação. A ação paralisa o medo. E é assim, a gente não acaba com o nosso medo, a gente enfrenta ele. E aí eu costumo sempre falar, já falo praticamente em todas as lives, né? Na relação entre o medo e você, alguém sempre cresce. Costumo dizer também que todas as vezes que eu enfrentei meus medos, tinha algo maravilhoso por trás deles. Então que é necessário a gente enfrentá-los para que a gente chegue onde a gente quer, para que a gente consiga dar os passos necessários e alcançar o que a gente deseja. Você não vai ter em nenhum lugar do mundo, em qualquer trabalho que você for fazer, algo que você vai sentir extrema segurança assim que você está começando. Até eu tenho as minhas inseguranças, já estou trabalhando com isso há 4 anos e meio. Hoje as minhas inseguranças mudaram, né? Elas não são mais em relação, por exemplo, a só o macramê. Tem outras inseguranças, seguranças do meu negócio, de como investir ou não dentro do meu negócio, né? Então tenho outros tipos de preocupações, mas eu ainda tenho que enfrentar os meus medos. A gente não vai deixar de ter inseguranças nunca, né? Então essa é o enfrentamento dessas inseguranças que vai fazer com que a gente evolua, que a gente cresça. Eu conheço, por exemplo, eu tenho alunas que trabalham com estoque, que elas trabalham com estoque. Então, por exemplo, como elas faziam muitas feiras, elas fazem um estoque bem grande, leva para feira, o que sobra vende online. Eu nunca fiz estoque grande porque eu já comecei vendendo. Então, vai variar do tipo de negócio que você pretende ter também, né? Os dois pontos têm os benefícios e têm os pontos que vão ser algumas questões a serem trabalhadas, nos dois casos, tá? É a linha colorida que eu faço detalhes nos meus suportes de planta. Eu trabalho com qualquer linha, tipo meada, linha Anne, linha Clea, barroco, 8 fios, barroco 6 fios, varia. Sempre, gente, tudo na nossa vida, desconfie se algo vier fácil. Desconfie se algo vier fácil. Eu não sei vocês, mas para mim, tudo que eu tenho na minha vida foi trabalhoso, foi desafiador, né? E eu falo que nem planta, né? Quanto mais a gente cuida, mais ela cresce. Então, quanto mais atenção a gente dá, mais ele cresce. Então, é basicamente isso. É para tudo na vida. Não é só pro macramê, para uma arte manual, etc, né? A gente sempre vai ter desafios e a gente sempre vai ser necessário a gente enfrentá-los. Acho que é isso, então. Um grande beijo. Até!